gente, obrigada. Eu só estava dando as boas-vindas, dizendo que a gente está aqui para mais uma apresentação de uma divulgação de resultado, dessa vez do ano de 2020, né, do quarto trimestre, mas praticamente do ano todo. Estamos aqui com o Marcelo Bueno, nosso CEO, com o André Tavares, nosso CFO, prontos para atender vocês, fazer essa apresentação, ouvir as perguntas e ficar à disposição. Lembrando que, para quem tiver perguntas, a gente tem aqui o recurso do Q&A. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, para a gente poder atender. E que o time de RI, depois da apresentação, continua sempre à disposição de todos, assim como a companhia como um todo. Marcelo, por favor, bola é sua. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado, equipe de tecnologia que está apoiando essa live nossa, esse webinar. Bom dia a todas e todos. Há exatos 1 ano e 5 dias, numa sexta-feira 13, dia 13 de março de 2020, nós amanhecíamos, depois de disparado o nosso protocolo de Covid-19, com todos os nossos estudantes da Unidade São Judas da Moca, em casa, e começávamos a subir todos os estudantes, todas as estudantes, para que estudassem em casa, em segurança. Fizemos isso em 5 dias. Nesta mesma sexta-feira à noite, o governo de São Paulo anunciou o fechamento das escolas e nós iniciamos um momento ímpar na história da humanidade, na história de cada um de nós que, com certeza, nunca vivemos uma pandemia. E hoje, eu queria pedir a licença dos senhores e das senhoras e quebrar um protocolo, porque a situação também é uma situação grave, continua grave. Temos a certeza da vacina, mas também temos uma situação de curto prazo muito, muito importante. Eu queria pedir a licença e passar um vídeo, começar o nosso webinar com um vídeo. Bárbara, se puder passar, por favor. Aluno, caro educador, caro aluno, caro educador, eu sou Evaldo, médico infectologista, coordenador médico do Comitê Covid da Ânima Educação e professor de medicina da São Judas. Queria conversar com você. Caro aluno, caro educador, eu sou Evaldo, médico infectologista, coordenador médico do Comitê Covid da Ânima Educação e professor de medicina da São Judas. Queria conversar com vocês um pouco sobre o momento que a gente está vivendo na pandemia de Covid-19 no Brasil. Não cabe aqui fazer uma análise histórica de tudo o que aconteceu, mas o fato é que estamos no momento mais crítico da pandemia. O número de casos muito grande, o número de óbitos muito grande, a capacidade de resposta esgotada em muitas cidades, regiões e estados do Brasil. Nós não conseguimos mais atender os nossos doentes, nem de Covid e nem de outras doenças. Não é o momento de estarmos juntos, não é um momento fácil. Agora é a hora de nos afastarmos, de obedecer às autoridades que estão recomendando medidas restritivas, para que a gente consiga diminuir a circulação do vírus e, com isso, desafogar o nosso sistema de saúde e permitir que, no momento seguinte, ocorra uma retomada total ou parcial das nossas atividades. Para que isso ocorra, nós vamos precisar de vacinas. E o Brasil, felizmente, tem sinalizado que agora vai ter uma política vacinal mais sustentada e mais rápida. Da nossa parte, na Ânima, o que nós temos é um comitê atento, com protocolos de segurança muito robustos, incluindo a testagem. E esse é o caminho que vai nos trazer de volta para a presencialidade. Até lá, o que eu peço a vocês é que obedeçam às autoridades sanitárias e que, se precisarem de alguma informação ou algum apoio, recorram a nós através de todos os canais de comunicação da Ânima. Estamos juntos, essa é uma crise que vai passar. Muito obrigado. Obrigado aí, pessoal. Eu faço aqui quase 2 centenas de conexões, no momento da gente fazer a nossa parte, ainda mais. Então, eu agradeço por esse momento e peço que se preservem, que se cuidem de suas famílias. Tá? Então, Marina, vamos entrar na apresentação. Obrigado ao pessoal do nosso Comitê Covid-19, que já tem salvado muitas vidas aí ao longo desse ano.
Começando aqui o nosso call de resultados, eu acho que, como eu disse, foi um ano sui generis, um ano extremamente desafiador, um ano em que setores inteiros se fecharam e que nós, setor de educação, visualizamos situações na qual, no mesmo setor, instituições como a Ânima, que se prepararam aí, fizeram escolhas lá atrás, conseguiram migrar os seus alunos, como eu disse, colocá-los em segurança, e estão assim até hoje, né? Um outro cluster de instituições não conseguiu fazer isso, isso não se consegue do dia para a noite, isso não se torna híbrido do dia para a noite. Então, eles tentaram ou ofereceram um EAD para um aluno que tinha comprado outra proposta de valor. O terceiro tipo são instituições que fecharam e muitas estão assim até hoje. Então, não é um momento de comemoração, mas sim um momento que a gente possa reafirmar nossas escolhas e sim acreditar que fizemos as escolhas corretas, firmar nos nossos valores, nossos princípios, nos 8 princípios, e principalmente na nossa escolha de educação de qualidade que fizemos aí há mais de 16 anos, né? Então, eu resumiria em 6 pontos importantes aí que nós fizemos e tentamos cumprir aí na risca ao longo desse ano. Um deles, como eu falei, foi focar no nosso core, né, nos nossos valores, nos nossos 8 princípios e na escolha de qualidade. Também, como já começamos a partir de agora com essa mensagem do Dr. Evaldo, começamos com planos de contingência, com planos de rebudget e planos de ações para que colocasse a companhia preparada para adversidades, para cenários aí que pudessem vir. Terceiro, agilidade, né? Então, trabalhar com metodologia ágil, ter agilidade nas tomadas de decisão, agilidade e disciplina, né? Uma gestão de caixa, né? Acho importantíssimo a gente falar que nós fizemos aí ao longo de 2020 2 follow-ons, né? Eu conheço poucas companhias aí que fizeram 2 follow-ons num ano, talvez num ano de pandemia, talvez eu não conheça nenhuma, a não ser a Ânima. Principalmente o primeiro follow-on de janeiro nos possibilitou enfrentarmos esse momento, enfrentarmos aí o que veio, o desdobramento a partir daquela sexta-feira 13, com mais de quase R$1 bilhão em caixa e com combustível para qualquer tipo de adversidade que fôssemos enfrentar, né? 5, em momentos de crise, nosso conselho de administração, nosso comitê de transformação digital, nos incentivou para que a gente pudesse investir, manter os investimentos aí, até mesmo intensificar os investimentos, como os senhores e senhoras vão ver aí, na transformação digital e no crescimento. Então, fizemos aí um movimento de M&A que sempre sonhamos, talvez um movimento que eu sempre disse publicamente, na nossa opinião, um movimento de maior geração de valor da educação superior brasileira, né? E, com muita humildade, como eu falei, não é um momento de celebrar nada, mas com muita humildade, a gente utilizar esse momento, o Covid, para que a gente possa se reinventar, né? E se preparar para o futuro, seja qual for o futuro. Repensar as nossas práticas de viagens, repensar nossas práticas de espaços físicos, repensar os laboratórios, incrementar o uso de tecnologia e assim por diante. Com isso, eu acho que nós conseguimos aí trazer resultados robustos, conseguimos feitos que na minha avaliação, são grande louvor, como crescer, no mínimo não perder base de alunos na operação base, na operação aí madura, crescer um pouquinho a operação madura, ganho de ticket em situações como essa, ou seja, conseguir ganhar ticket e aumentar a receita, e intensificar e melhorar a eficiência operacional. Isso é muito importante, e nos colocou aí numa situação que nos possibilita ter grande perspectiva para 2021. Com isso, eu passo aqui a palavra aqui, eu vou entrar em mais alguns capítulos específicos que estão aqui nesse nosso slide, então eu passo aqui a palavra para o André. André, por favor, entre mais os detalhes dos números e a gente segue aqui nossa apresentação. Muito obrigado. Ok, Marcelo, muito obrigado aí pela introdução, por essa mensagem para todos nós, para os nossos educadores, para as nossas educadoras, para os nossos alunos, para os nossos investidores, enfim, para todos os nossos stakeholders
de quanto a gente precisa se preservar, não é? Tomar cuidado nesse momento que é tão delicado na história da humanidade, especialmente no nosso país. E eu diria que todo esse cenário, ele, como o próprio Marcelo falou, não nos autoriza nenhum tipo de celebração, mas ele nos enche de confiança a partir dos resultados que, mesmo neste ambiente, mesmo neste cenário, nós conseguimos atingir, né? E ele nos enche de confiança para também termos bons resultados nos próximos trimestres, no ano de 2021, e por aí vai. Queira Deus, já livres desse cenário tão difícil de pandemia, não é? Então, o nosso EBITDA ajustado teve, no ano de 2020, uma evolução bastante significativa, uma evolução de mais de 28%, como vocês podem ver aí, e caminhando também 1,7 ponto percentual em termos de margem. Saímos de 292 milhões para 376 milhões de EBITDA em 2020, e a margem, concluímos o ano com uma margem de 26,5% de margem EBITDA, né? E aí, três itens que são, eu diria, de significativo destaque, não é, para a gente, foi o comportamento da nossa receita líquida. Nós tivemos um aumento, tanto na base de alunos, via aquisições, um aumento muito expressivo. Mesmo se a gente desconsiderar as aquisições, tivemos um leve aumento de base, quando a gente vê o setor com muita dificuldade, né, de manutenção, de crescimento aqui nesse tópico. E mais ainda, tivemos um tópico de bastante destaque, que foi o crescimento do nosso ticket médio, né? E isso fruto, a gente vai... Tá bem explicado no release, fruto de disciplina, fruto de coerência de posicionamento e fruto de um trabalho muito granular e muito data-driven que nós temos implementado desde o início de 2019, né? E também, como terceiro ponto, os ganhos com eficiência derivados do nosso modelo acadêmico, do E2A, né, que diria que se tornou, inclusive, a referência no mercado. O modelo híbrido se tornou a referência, se tornou o paradigma dominante, e como todos os senhores e senhoras lembram, nós já falamos do modelo híbrido há bastante tempo. Ele é o cerne do nosso E2A, né? E, por último, também gostaria de destacar que a gente tem feito um esforço muito grande de retenção. Nossos índices de evasão continuam como os melhores do mercado, os mais baixos do mercado, e, logicamente, o cenário econômico que a gente vive traz reflexos na nossa PDD, considerando que a maioria dos nossos alunos não tem qualquer tipo de financiamento. Nós vemos índices bastante saudáveis ainda, especialmente se compararmos com o mercado, né, com o setor como um todo. Mas, sem dúvida, o nosso resultado de 2020 tem uma pressão importante aqui na PDD, embora os nossos números de retenção sejam números muito positivos, muito significativos. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre os resultados do ensino, e aí reforçando aqui o que a gente já falou, a base de alunos aqui caiu um pouquinho menos 1, mas quando a gente considera toda a parte de pós-graduação, ensino técnico, algumas linhas que a gente... sejam algumas linhas que a gente está descontinuando, ou seja, algumas linhas que realmente, com a pós-graduação, apresentaram um pouco mais de dificuldade. Quando a gente olha para a graduação especificamente, a nossa base de alunos até evoluiu 0,3%, mas evoluiu, está aí no próximo slide. A base como um todo evoluiu 6,7%, né, de 2019 para 2020, mas quando a gente desconsidera as aquisições, a gente teve uma pequena evolução de 0,3%, né? Nós reportamos uma taxa de evasão de 4,8%, superior ao quarto trimestre do ano de 2019, mas o quarto trimestre do ano de 2019 foi o nosso melhor resultado, né, historicamente falando.
Então, nós diríamos que esse resultado de 2020, apesar de levemente superior, ainda é um resultado que nos orgulha bastante de como o feedback que o nosso aluno está nos dando é do quanto eles estão gostando e o quanto eles querem dar continuidade aos seus estudos no nosso modelo híbrido, no diferencial de valor no setor de educação que a gente tem oferecido. E, logicamente, continuamos apoiando os nossos estudantes com soluções sustentáveis, com a parceria com o Pra Valer, né, com o nosso próprio programa de parcelamento de mensalidades, que é o Decola. Enfim, estamos atentos para apoiar nossos alunos e garantir que eles possam dar continuidade aos seus sonhos, dar continuidade à sua formação. No próximo slide, a gente vê o comportamento do nosso ticket médio líquido, como eu falei, especialmente nesse contexto. Eu acho que esse indicador aqui é um indicador muitíssimo importante e é um indicador que tem efeito para os anos vindouros, né, para os próximos anos, já que, como a gente sabe, existe um efeito carrego na base do ticket médio líquido. Nós tivemos esse efeito, inclusive, para baixo, né, ao longo ali do ano de 2018 e alguma coisa em 2019. Trabalhamos intensamente e vimos que esse ano de 2020, em todos os trimestres, nós colhemos avanços significativos de ticket médio, seja através das aquisições, né, mostrando o acerto da nossa estratégia de M&A, mas também, quando a gente desconsidera as aquisições, a gente também teve crescimentos expressivos de ticket, né, o que mostra também o resultado das nossas iniciativas, aqui, como eu já falei, de uso intenso de ferramentas tecnológicas, análises extremamente granulares do ticket de cada curso, em cada praça, e isso fez com que, no ano de 2019, o ticket apresentasse uma curva de crescimento de quase 20%, né, superando aí os R$1.000 de ticket líquido, e quando a gente tira o efeito das aquisições, mesmo assim a gente conseguiu uma evolução de praticamente 7%. Né? Então, acho que esse número, para mim, é um número que não só nos orgulha, como eu disse, nos enche de confiança, porque ele tem, inclusive, impacto nos anos seguintes. No próximo slide, a gente continua vendo a evolução positiva de todos os nossos blocos, claro, com as suas características específicas, mas o bloco base, que é onde a gente tem unidades mais maduras, né? Tendo um leve crescimento de receita e tendo também um crescimento de resultado operacional, esse bloco que já é o bloco que atua na margem operacional mais alta, né? em todas as nossas unidades. O bloco de expansão orgânica crescendo fortemente, é o bloco ainda em amadurecimento, crescendo praticamente 38%, e ganhando maior relevância ainda nas nossas demonstrações financeiras, e a margem saindo de 23% para 38%, ou seja, uma margem praticamente já ali encostada no bloco base, e a gente vê um potencial nesse bloco de expansão orgânica até um pouco maior, dado que eles têm uma estrutura administrativa e de D&A mais leve do que o próprio bloco base. E as aquisições também no processo de evolução previsto nos business plans das aquisições e a partir de todo o turnaround, todo o processo de evolução que a gente tem feito nas aquisições. Unisul nem está nesses números ainda, como todos vocês já sabem, mas a gente vai, inclusive, abrir um capítulozinho aqui sobre o Unisul, Marcelo vai falar, mostrando o quanto o Unisul está acima das nossas expectativas iniciais. Então, em todos os blocos, temos performado bem, o bloco das aquisições já chega ali próximo a 30% de margem e certamente vai seguir um cenário também aqui de evolução. Mas a gente não poderia deixar de destacar a evolução da Inspirali, né, a nossa vertical de medicina, que está inclusa nesses números aqui todos, mas que tem um crescimento contratado especialmente para esse próximo ano, para esse ano que estamos vivendo agora, o ano de 2021, especialmente importante, e eu gostaria de convidar o Marcelo para nos falar um pouco mais
sobre as perspectivas, especialmente da Inspirali. Obrigado, André. Como muitos e muitas já sabem, a gente vem com uma estratégia de verticais aí já há um bom tempo, desde bastante tempo atrás, né? E aí o movimento um concorrente nosso nos fez aí nos inspirarmos aí que temos dentro de casa aí grande geração de valor através da Inspirali, através aí da nossa vertical de medicina. Com isso, a gente vem cada vez mais dando destaque aí, dando visibilidade a esse movimento. Fiduciariamente, estamos analisando aí as alternativas que façam sentido e que gerem mais valor aí aos nossos acionistas e aos nossos stakeholders. Mas aqui no slide a gente pode ver, já começar a ter um pouco dessa visibilidade, né? Então, olha só, aí o salto que nós teremos aí de 20 para 21, já contratado aí com a medicina. Então, isso aí com a aprovação da Laureate, nós teremos aí a rede, na nossa opinião, a rede de escolas de qualidade melhor e maior do Brasil, e na questão das escolas de medicina, também uma rede que dificilmente poderá ser comparada com alguém ou ser montada algo parecido. Estaremos com escolas de medicina nas principais praças e principais mercados do Brasil. Mercados como a cidade de São Paulo, mercados como Belo Horizonte, mercados como Florianópolis, Salvador, Natal, Piracicaba, São José dos Campos, e assim vai, né? Então, aqui a gente pode ver que na maturidade, lá em 2028, teremos aí 16.236 estudantes de medicina. Isso aí é um ramp-up extremamente agressivo, né? Então, tem aí embaixo a receita, podemos avançar. Então, como eu falei, a nossa vertical de medicina, 6 cursos de medicina em funcionamento, como vimos no slide anterior, em 2020, 3 deles do programa Mais Médicos, né? Então, temos aí uma receita líquida e um número de alunos de 4.095, considerando a Unisul, como o André falou, receita líquida de 174,7 milhões no ano, versus 89 milhões do ano 19, ou seja, já rampando fortemente, né, com um ticket robusto aí de 7.236. Então, Marcelo, só importante ressaltar que nessa receita líquida de 174 milhões tem 0 de Unisul, né? E ainda exatamente. tem todo o efeito limitado das aquisições, UniFG, FASEC, que não entraram FUIA, né? Então, e tudo isso vai ser alavanca em 2021. Exatamente, Desculpa. André. Exatamente. E o que mostra que na maturidade nós teremos aí, o que já está contratado com a aprovação do CAD, da nossa aquisição dos ativos da Laureate Brasil, teremos aí 2.260 vagas de medicina e 16.236 alunos na maturidade. Isso aí representa hoje 12,6% da receita líquida da parte de ensino da Ânima, rampando até 27%. Isso aí, alinhado à nossa crença de que a educação está migrando para o lifelong learning, os tombamentos aí da Ânima, como fizemos a escolha há 4 anos para a educação híbrida, né, e modelo do joystick, achando que o estudante, no futuro, iria escolher como um joystick uso de tecnologia. O Covid nos fez, na sexta-feira, dia 13 de março, irmos a 100% do uso de tecnologia. E em poucos dias colocamos todo mundo com 100% de uso de tecnologia. A gente acha que daqui para frente o lifelong learning também é a tendência. Então, a Inspirali também o case clássico aí com um aluno que é período integral e que vai ficar a vida estudando conosco. Então, vocês vão cada vez mais ver a gente dando maior visibilidade aí à nossa vertical, maior energia cada vez mais na vertical de saúde, a nossa Inspirali. André, eu passo para você falar um pouquinho de CAPEX, caixa, endividamento, depois a gente volta. Perfeito, Marcelo. No que diz respeito ao CAPEX, eu gostaria de destacar que a gente seguiu em 2020 com uma tendência decrescente em termos de CAPEX, em termos de percentual da receita. A redução foi de 9,8% para 8,5%, né, da nossa receita líquida. E uma coisa também que nos orgulha bastante é que a redução aqui só não foi maior porque a gente fez
intencionalmente um investimento muito forte na área de tecnologia, no nosso processo de transformação digital. Então, está aqui nessa primeira barra, inclusive, nós crescemos aí praticamente 15 milhões, né, nessa área de transformação digital, e ainda temos algum CAPEX aqui por conta das unidades da expansão orgânica. Se a gente tirar essas unidades da expansão orgânica, o nosso CAPEX teria ficado aí em torno de 91 milhões, ou 6,4% da receita líquida, e essa redução viria mesmo com um forte aumento na área de transformação digital, o que eu diria que tem preparado a companhia cada vez mais para esse futuro que já chegou, né? O futuro que já chegou de um mundo híbrido, de uma melhoria de serviços a partir das nossas iniciativas, das squads, de todas as nossas iniciativas de transformação digital. E aí, o segundo slide, falando sobre caixa e endividamento, nós terminamos o ano com uma posição líquida, né, de caixa. Aí, quando a gente desconsidera o efeito do IFRS, que é, inclusive, esse método de cálculo é, inclusive, a base de todas as nossas obrigações e covenants com bancos, né, e debenturistas. Encerramos o ano com a disponibilidade líquida de quase 340 milhões. Nós, inclusive, resolvemos mostrar aqui o proforma, agora do final de fevereiro de 2021, para mostrar aqui, inclusive, deixar evidente que a geração de caixa da companhia nesses 2 primeiros meses permitiu, inclusive, que nós exercêssemos a opção de compra da Unisul, sem que isso representasse um impacto relevante no caixa. Então, fevereiro, estamos praticamente com a mesma posição líquida de dezembro, né, em torno aí de 330 milhões, e, logicamente, nós já estamos nos antecipando à aquisição do Grupo Laudet. O Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso, e já colocamos em marcha uma série de ações estruturadas de desalavancagem, a fim de manter a companhia, mesmo após a aquisição de Laudet, um futuro bem próximo, levar a companhia para um patamar de alavancagem que esteja em linha com os nossos índices históricos. Estamos bastante comprometidos aqui com esse tema e bastante confiantes, inclusive, na nossa capacidade de geração de caixa e das iniciativas que a gente está trazendo de desalavancagem na companhia combinada, né? E eu acho que uma grande amostra dessa capacidade de geração de caixa e dessa competência coletiva nossa na integração pode ser vista a partir do momento que a gente olha para os resultados de 2020 da Unisul, né? Um resultado que nos enche de orgulho, um trabalho que não está ainda aqui nos nossos demonstrativos financeiros, porque nós exercemos a opção no dia 4 de janeiro, mas fizemos um trabalho intenso em cogestão com a Fundação Unisul e entendemos que é bastante importante todo o mercado já ter alguma visibilidade desse movimento e o quanto o desempenho da Unisul de 2020, embora não esteja nos nossos resultados, eles já antecipam um resultado positivo da Unisul para 2021 e nos enchem de orgulho de como o trabalho feito em conjunto com a Fundação Unisul deu frutos para todos, né? Para a Fundação, para a comunidade de Santa Catarina, para os nossos alunos, para os educadores de Unisul e para a Ânima, para todo o ecossistema Ânima. Então, Marcelo, acho que você como líder, né, nosso líder e líder desse movimento específico de integração da Unisul, que vai ser, é uma prévia, né, do que eu acredito que será o movimento de integração da Laudet. Eu convido para você falar alguns pontos aqui para todos nós, tanto sobre os resultados da Unisul de 2020, como o que já se avizinha em termos de integração da Laudet. Obrigado, André. Queria primeiro parabenizar aí nosso pessoal de M&A, o Átila, o Coutinho, nosso comitê de M&A, saudar toda a equipe da Unisul, brilhante equipe, maravilhosa instituição, aí faço isso na figura do seu magnífico reitor, professor Mauri, pessoal da Fundação Unisul, que fez a cogestão conosco ao longo de 2020, num nível
de ética extrema, no nível de competência. Então, o professor Salésio, o Walter, toda a equipe lá, um abraço a cada um de vocês. Como você falou, né, André, a Unisul é uma joia, uma marca fantástica, uma instituição, um modelo adotado em parceria, em comunhão com a Fundação, com a supervisão e apoio do Ministério Público de Santa Catarina, um modelo inspirado aí no que fizemos de grande sucesso da UniBH lá em 2009, foi replicado e com grande sucesso também. Nós estamos inovando aqui para dar um pouco mais de visibilidade também. Então, estamos fazendo uma pequena comparação do que apresentamos aí no dia do anúncio do DIU, lá, e as nossas modelagens que foram apresentadas no nosso comitê de M&A, depois aprovadas no nosso Conselho de Administração, e vamos comparar com o que a gente finalizou aí 2020, números não auditados ainda, mas e após o exercício da opção 4 de janeiro de 2021, isso aí passará para dentro do balanço da Ânima, né? Então, acho que é importante a gente... vocês voltaram o slide? Puder, eu estou no primeiro slide, então, eu estou no segundo, Marina. Então, eu já falei aqui. Está no segundo slide. Podia voltar no primeiro, só eu claro, estou falando aqui como eu conheço. Então, uma companhia que tem aí uma liderança na medicina aí na cidade de Florianópolis, e também em Tubarão, onde ela começou, aí ocupação de 287 vagas autorizadas. A gente fez um trabalho de uma gestão eficiente aí do ticket da medicina, do preenchimento das vagas de medicina também. Isso foi muito relevante, dando um total aí de 1,7 mil alunos matriculados em 2020, contra 1.319, né? Então, também iniciamos aí dentro da cogestão um apoio forte aí no processo de captação, ajudando eles, levando a nossa metodologia de captação, levando o time comercial para apoiar. Isso aí teve grande sucesso também aí, sendo um processo seletivo muito bem sucedido, matriculando aí 662 novos alunos contra 513 que eles tinham aí no segundo semestre de 19. A reestruturação, a gente já oficializou isso na época do anúncio, mas tínhamos um plano protocolado e aprovado pelo Ministério Público de Santa Catarina, e esse plano foi preenchido e cumprido à risca, né, pela Fundação, com o nosso apoio, né? Então, reduzimos despesas, colocamos a Fundação totalmente saneada e pronta para ser novamente uma fundação cada vez mais robusta e se preparar para os próximos 50 anos, bem como a universidade também nesse mesmo contexto. Ou seja, todo mundo ganha, ganha, né? E começamos a aprender um pouco aí sobre um EAD com posicionamento um pouco mais diferente desse posicionamento de baixo ticket, que infelizmente o mercado brasileiro tem se generalizado, né? Então, lá a Unisul é uma referência para quem conhece EAD dos anos 2000, e ela se preservou aí com um ticket médio aí da magnitude de R$ 527. Então, isso aqui a gente começou a aprender essa oportunidade agora com a Laureate, com a pós-graduação do CAD, nós vamos poder potencializar isso. Então, temos aí um slide aí um pouco mais detalhado, próximo. Então, eu falei já sobre a questão da Unisul, sobre o exercício da opção em 4 de janeiro, e aí nós tínhamos a nossa metodologia, que o nosso plano de negócio, o cenário base, que foi aprovado em nosso comitê de M&A, aprovado no Conselho de Administração para a transação, tínhamos aí a expectativa de trazer essa operação para o nosso balanço em 2021 no break-even. Ela fechou o balanço aí de 2020 com resultado operacional de 56 milhões. Então, parabéns a todos aí, é muito orgulho, e só mostra aí o êxito da escolha e o êxito da parceria com a Fundação, com a universidade aí, e com todos os seus stakeholders. Com isso, eu acho que a gente fez uma primeira, um pouco mais de visibilidade, tentando comparar um pouco do que foi apresentado aos senhores e senhoras lá no dia do anúncio da transação, comparamos com o que aconteceu de lá para cá, e vamos fazer o mesmo, a ideia é que a gente faça o mesmo com a Laureate, assim que tivermos a aprovação do CAD, nós também convidaremos aí todos para um webinar, e tentaremos passar também um comparativo com o que nós
passamos em comitê de M&A e aprovamos a transação no nosso cenário base, contra o que foi encontrado e após aí esse período, aqui está, período de preparação e planejamento da integração, né? Ou seja, nós anunciamos a aquisição como a maior e mais robusta, em nosso ponto de vista, de geração de valor do ensino superior brasileiro. Isso aí foi anunciado, de lá para cá nós protocolamos no CAD e constituímos aí um escritório de integração, o EPI, escritório de planejamento de integração. Estamos contando com o apoio também aí de 2 consultorias internacionais de altíssimo nível, de referência para nos ajudar. Eu queria aqui saudar aí toda a equipe da Laureate, temos encontrado gente brilhante lá, eu queria saudá-los, mando um abraço aí ao CEO da Laureate, Marcelo Cardoso. Temos conduzido esse planejamento de integração no mais alto nível ético, no mais alto nível de eficiência, e temos encontrado coisas que cada vez mais nos confirmam que estamos no caminho certo. Então, com isso, a gente também coloca um pouquinho aqui já de onde estamos dentro do planejamento da integração da Laureate e focados fortemente a fazer essa integração assim que tivermos a aprovação do CAD, que seja o estado da arte. Então, criando assim, constituindo assim, a mais relevante companhia de educação de qualidade, mais relevante rede de educação de qualidade do Brasil, contribuindo profundamente com o nosso propósito de transformar o país pela educação. Com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação, passo para a Marina abrir aqui o Enem e depois considerações finais. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, André. A gente realmente está aqui com uma audiência de perto de 200 pessoas, muito bacana ver o interesse de todos, e já temos aqui algumas perguntas no Q&A que eu vou começar aí com vocês. A primeira pergunta que a gente recebeu foi a pergunta do Caio Moscardini, o Caio do Morgan Stanley. Obrigada, Caio. Oi, pessoal, vocês poderiam comentar um pouco sobre o ciclo de captação e rematrícula do primeiro quarter, né? Mesmo que apenas qualitativamente? André, se você quiser... Pessoal, Marina, se quiser eu começo Marcelo. falando aqui. Eu tenho, como eu disse no começo da nossa fala, até o Covid, a gente vinha vivendo um ciclo com briga de preço em algumas praças, que a gente sabe onde é que isso aí leva, né? E a gente vinha vivenciando isso aqui no estado de São Paulo, Belo Horizonte, etc. Com a chegada da pandemia, como eu disse na minha fala, nós visualizamos 3 situações distintas no mesmo setor, né? E aí nós percebemos uma grande oportunidade, né? Então, eu tenho intensificado as equipes aqui, provocado eles no bom sentido, que talvez estejamos jogando um outro jogo, talvez estejamos jogando um jogo na qual nem todos estão em campo, alguns estão em campo em condições diferentes, né? Em condições como, por exemplo, nós vimos testando aí na nossa metodologia Agile, nossos squads, um MVP para fazer vestibular em plataforma de celular e nas plataformas aí digitais. E acerta, corrige. Quando veio o Covid, nós simplesmente escalamos isso. Fizemos até o primeiro vestibular de medicina do Brasil aí em plataforma, em celular. Eu imagino uma instituição que não tinha essa possibilidade, né? Como é que ficou? Então, à luz disso, eu tenho intensificado que talvez estejamos diante de uma oportunidade grande, de um outro momento, seja por essas questões que eu coloquei, seja por o Covid também está nos forçando, e aí como brasileiro, como ser humano, eu espero que a gente saia do Covid com algumas reflexões, dentre elas a importância da educação e a importância da educação de qualidade. Então, eu tenho intensificado, eu sei que eu não posso dar guides aqui, né, Marina, mas nós estamos quase na fase final já de captação, vamos alongar ela até o máximo que a gente possa para oferecer, que as pessoas não parem de estudar, que as pessoas aproveitem a pandemia para intensificar seus estudos de qualidade, a sua escolha de qualidade, mas eu tenho dioturnamente intensificado as equipes para trabalharem com essa perspectiva, né? Eu só queria acrescentar também que, neste ano, como o Marcelo falou, a gente deve prorrogar um pouco mais o período de matrícula, especialmente por conta do atraso no calendário, né? Atraso no calendário do Enem e todo
essas questões que nós já conhecemos, e queria também dar um pouco qualitativamente de quão confiantes nós temos ficado com o trabalho do nosso time de retenção, de rematrícula, né? Acho que o trabalho vem sendo feito de forma brilhante pelas equipes de rematrícula, e vemos também aqui boas perspectivas nessa frente. Obrigada, Marcelo e André. A próxima pergunta é uma pergunta do Luca Brendim, Luca do Bradesco BBI. Obrigada, Luca. Em 2020, vocês conseguiram aumentar tickets de forma considerável, apesar do cenário difícil. Vocês têm conseguido manter essa tendência de aumento no ano contra ano em 2021 até o momento, apesar do processo difícil de captação? Ô, Luca, obrigado pela pergunta. Quem está afirmando o processo difícil é você. Eu estou dizendo que estamos diante de cenários adversos e talvez tenha uma oportunidade para a gente intensificar nossas crenças, né? E uma das crenças é realmente a gente não pensar em take somente em número de alunos, quantos alunos a gente bateu meta, e sim em receita, né? E receita passa por aluno e ticket, né? E aí, isso não é fácil, por mais que eu diga aqui que é simples, né, o raciocínio, mas isso aí não é a prática do setor, infelizmente, até aqui. Nós temos intensificado isso, né, e sistematicamente colocar as nossas marcas onde elas merecem estar, no exato posicionamento que elas merecem estar. Isso passa pelo exato posicionamento de ticket, né, ou seja, a tendência de recuperação de ticket é um mantra da companhia. Eu penso nisso todos os dias, eu falo sobre isso todos os dias com as equipes. Não existe uma bala de prata, são N iniciativas que fazem a gente subir, reposicionando as nossas marcas aonde elas merecem estar. Então, é uma luta, é uma longa caminhada, mas nós vamos sempre, esse é o compromisso que temos colocado, sempre pensar receita e sempre pensar, colocar o nosso ticket aonde ele merece estar, onde as nossas companhias merecem estar e aonde a proposta de educação de qualidade merece estar, porque com o ticket bem posicionado, nós conseguimos ter resultados, conseguimos fazer os investimentos, contratar melhores professores e entramos no ciclo virtuoso. Então, acho que essa é a lógica que está por trás do nosso dia a dia. Eu só acrescentaria, Marina, aqui um ponto, né? Realmente essa questão do ticket não é uma questão pontual da Anima, de um ano, de um trimestre específico. É um compromisso extremamente forte da nossa gestão, né? E a gente vem falando disso, especialmente desde o final do ano de 2018. E por mais que em 2019 a gente tenha visto alguns resultados já no final do ano, 2020 eu acredito que esses resultados ficaram muito evidentes, como eu falei na apresentação. E esse processo é um processo que tem continuidade, né? É um processo, nós continuamos inclusive aprimorando nossas ferramentas e nossas estratégias. E, de novo, no momento em que você consegue melhorar o ticket, isso tem um efeito na base, né? Do mesmo jeito que quando houve reduções de ticket mais agressivas no passado, também teve um efeito na base que demora a reverter, também esse efeito ele é um efeito que se prolonga para além do ano de 2020. Além de ser um mantra aqui, sob a liderança do Marcelo, né, que nunca nos deixa, nenhuma equipe nos deixa esquecer dessa coisa da gestão. Eu sou meio disciplinado, né, André? Meio chato, viu, rapaz? Então... Não. Disciplinado. Obrigada, Marcelo e André. A gente tem agora uma pergunta do Marcelo Santos, do JP Morgan. Obrigada, Marcelo, sempre com a gente também. O Marcelo está agradecendo a gente ter pego a pergunta e está perguntando, por favor, se a gente podia comentar sobre a estratégia para o EAD. A empresa está comprando a Laureate, que tem um tamanho razoável. Além disso, a Anima lançou novos cursos na São Judas no segundo semestre, depois de vários períodos sem take no segmento. Se você quiser falar um pouco, Obrigado, Marcelo, por favor. Obrigado, Marcelo. Bela pergunta. De fato, como eu coloquei, especialmente na parte da Unisul, nós já adquirimos com a Unisul uma operação de EAD tradicional, uma operação interessante, né? Agora, com a pandemia, nós, como eu falei, levamos o joystick a 100%,
e ao 100% de uso de tecnologia. O mercado, lá 3, 4 anos atrás, alguns não entenderam direito a nossa decisão de ter um único chassi de híbrido digital. Agora a gente mostrou, diante do Covid, que, de fato, a gente tem condição de entregar tecnologia, entregar educação através de tecnologia, educação de qualidade. Seja isso 100% com uso de tecnologia. Tá? Então, diante desse cenário, e pensando que aquele estudante que talvez erroneamente achava que qualidade é diretamente ligada à presencialidade, e isso aí não necessariamente é verdade, tá? Esse estudante, diante do Covid, ele ficou com duas alternativas. Ou ele parou de estudar, que as escolas fecharam, ou ele teve que usar tecnologia. E a gente acha que, ao ter que usar tecnologia, ele vai continuar usando e não vai parar de utilizar. Então, nós testamos alguns MVPs chamados São Judas Live, com uso de tecnologia, 100% tecnologia digital, com o mesmo posicionamento, achando que terá mercado para estudante que queira a qualidade e que vai pagar por isso. Aprendemos, erramos, corrigimos com a metodologia ágil, estamos escalando isso. Agora, com a aquisição da Laureate, nós colocamos aí no dia do anúncio da aquisição as sinergias que nós tínhamos detectado na due diligence em 2 avenidas de sinergias que não estavam naquele número. Uma delas é o EAD. Então, a nossa ideia realmente é consolidar essas iniciativas numa avenida de uso 100% de tecnologia, com posicionamento correto, com polos eventualmente multimarcas, como eles já usam lá. Então, essa é um pouco da linha de estratégia que nós estamos colocando. Já é um negócio relevante, então nós temos que realmente gerar valor disso aí e aprender com muita humildade. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta é do Ian Sesquim, do BTG. Obrigada, Ian. Bom dia a todos. Gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, poderiam dar mais cor no que causou a queda de margens no bloco base da Ânima? Acredito que, assim como visto nos números consolidados, níveis maiores de PDDs e despesa com marketing possam ter trazido esse efeito. Como percebem a evolução de margens desse bloco nos próximos meses? André, acho que se você puder responder essa primeira pergunta, depois a gente parte para a próxima. Claro, Marina. Obrigado, Ian, pela pergunta. Apesar de, no quarto trimestre, o bloco base ter tido uma queda de margem, no ano, o bloco base ainda teve alguma evolução, e no quarto TRI, realmente, como você fala, tem um efeito de PDD e de marketing, mas esse efeito ele é um efeito que está distribuído entre todos os blocos. Agora, um efeito que foi muito que teve um impacto relevante aqui no nosso bloco base no quarto trimestre foi um valor de provisão de riscos, uma provisão para riscos de contingências. Alguns processos, a gente fala sobre isso mais detalhadamente no release, alguns processos especialmente concentrados nas unidades maduras de Minas Gerais tiveram um impacto aí pouco superior a 10 milhões de reais no quarto TRI. O que você vai ver que teve, esse é o principal impacto, na verdade, no quarto TRI, e que claramente a gente tem uma disciplina muito grande com essa questão de itens não recorrentes aqui na Ânima. A gente não colocou isso como item não recorrente, apesar de ele ser um item que não ocorrerá, não deverá acontecer no próximo ano, mas é um item que é relacionado diretamente à operação. Então, teve sim um efeito de PDD e de marketing no quarto trimestre, mas o efeito principal no bloco base, localizado no quarto trimestre deste ano, foi esse efeito de provisões para riscos. E não acreditamos que, de forma alguma, que ele se repetirá nos próximos anos, e a gente entende que o bloco base segue essa linha de evolução de margem e uma pequena evolução de receita, como aconteceu aqui no ano de 2020, dado que o crescimento de receita, no nosso caso, está vindo primordialmente dos blocos de expansão orgânica e das aquisições. Obrigada, André. A segunda pergunta do Ian, Marcelo, é qual que é o timeline esperado para aprovação e integração de Laureate? Se você puder falar um pouquinho, lembrando sempre, claro, que o timeline
é do CAD, não é nosso, mas a gente tem a nossa expectativa, né? Obrigado, Ian. A gente está trabalhando com aprovação e trânsito em julgado aí ao longo do mês que vem, tá? Esse é o cenário base nosso. Como todos sabem, aí, o CARI possibilita que a gente constitua aí um comitê de planejamento de integração, o EPI. Eu convidei aí o nosso sócio, Ricardo Cansado, que toca nossas operações aí com maestria, para liderar, junto com o Daniel Braga e alguns executivos e executivas da Ânima e TOP, para liderarem esse EPI. Estamos contando com o apoio aí de 2 consultorias Estado da Arte. Nós esperamos, assim que tivermos aí ao longo do mês que vem, o trânsito em julgado, a possibilidade de desembarque lá, aí, início da integração, já com bastante coisa feita e quase todo o planejamento. Obrigada, Marcelo. Pessoal, nós vamos aqui para mais 2 perguntinhas, tá? Que depois a gente poder fazer as considerações finais. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo Lopes, da Santa Fé. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Na verdade, acho que o André já respondeu, mas o André pode eventualmente reforçar. Ele gostaria de entender um pouquinho melhor se os fatores que afetaram a margem EBITDA do trimestre, né, a PDD, marketing, serviços de terceiros e provisões, são pontos mais relativos ao curto prazo ou podemos considerar como permanente? Acho que você meio que falou isso agora, né, André? Mas, provisões, a parte de provisões trabalhistas, eu diria que claramente elas são localizadas, elas não são permanentes. As despesas com marketing, eu diria que elas têm um caráter também localizado, não por aumento de custo de aquisição, mas porque nós precisamos, né, Marina, comunicar melhor exatamente o nosso modelo híbrido, o quanto o modelo híbrido tinha se tornado uma referência no setor de educação. Então, eu vejo também esse aumento de despesas de marketing aqui como um evento parcial ou quase que totalmente localizado, né, essa elevação. Eu acho no também, caso André, da PDD... só para complementar com você, a gente teve a questão do descasamento dos calendários de Enem, ProUni, FIES, né? Isso. Que também fez com que a gente tentasse aproveitar essa oportunidade mais cedo, ali logo no início da captação, sabendo desse adiamento, para fazer campanhas fortes em cima do E2A, que é o que você está falando, para as pessoas não adiarem as suas decisões, né? Exatamente, exatamente. Então, isso tem um certo efeito deslocamento também, antecipação, né, dessas despesas de marketing, além de todo o esforço que a gente fez de comunicar a resiliência e o quanto o modelo híbrido se tornou preponderante, né, se tornou protagonista no nosso setor de educação, e eu diria que tem esses 2 efeitos combinados, fazendo com que o quarto T o impacto seja também localizado. No caso da PDD, que eu acho que a gente tem que não depende tanto dos nossos esforços, né? A gente tem se esforçado muito, temos aí um nível de PDD, eu diria, que nós estamos bastante confortáveis, de que ele representa significativamente, inclusive no forward looking, um crescimento, um aumento de risco da carteira de contas a receber. Não é só lembrar que no ano nós saímos de uma PDD de 4% para 6%, um aumento de 50% de PDD. Então, mas, fundamentalmente, isso também depende muito do cenário macroeconômico, né? Na medida em que os nossos alunos não evadem, a gente tem uma boa taxa de evasão, o aluno diz, eu estou satisfeito com o serviço, eu quero continuar estudando, mas uma parcela dos nossos alunos realmente dá mostras de alguma dificuldade de pagamento. Então, quando a gente olha para a PDD numa perspectiva anual, eu diria que a gente não vejo grandes necessidades de aumento aqui, não vejo grandes possibilidades de aumento, mas também a gente precisa esperar uma reação mais forte da economia para ver esse número declinando de forma mais significativa também. Obrigada, André. Última pergunta antes das considerações finais, vem do Leandro Bastos, do Citi. Obrigada, Leandro. Ele quer saber um pouco mais, André, que a gente comente um pouco mais sobre as alavancas de desalavancagem pós-Laureate, se a gente tem alguma velocidade que a gente espera, se a gente trabalha com algum limite de alavancagem para o negócio hoje. Obrigada, Leandro. Você está no mudo, André. Desculpa. Obrigado, Leandro, pela pergunta.
Sim, a gente já tem algumas iniciativas em marcha, operações de sale e leaseback, operações que a gente tem avaliado a venda de alguns ativos não relacionados ao nosso core business. Então, tem uma série de iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui, e, Leandro, a gente pretende dar muita visibilidade dessas iniciativas, especialmente no momento em que a gente falar mais, for fazer o webinar que o Marcelo falou sobre Laudet, né? Agora, queria reforçar o quanto a gente tem ficado confiante, não só nessas iniciativas de desalavancagem, mas também na capacidade de geração de caixa, não só da Ânima, como no que a gente tem visto em termos de planejamento da integração, na capacidade de geração de caixa dessa empresa combinada. Então, estamos muito confiantes que nós vamos ter um ritmo de desalavancagem bastante rápido, e já vemos no ano de 2022 a companhia voltando para o seu... Durante o ano de 2022, ou até ao final de 2022, a companhia voltando para os seus índices históricos de alavancagem. Então, isso, cada vez mais a gente tem ficado mais confiante e boas notícias nesse front, que a gente pretende, inclusive, dar mais visibilidade. Fizemos a aquisição do Unisul, né, mostramos isso no release, e vamos dar cada vez mais visibilidade dessas iniciativas à medida que elas forem materializadas. Vamos seguir, Marina. Eu acho que ele travou. Vocês me escutam? Teve uma Agora internet, sim. André. Nossa, achei que era eu. Quase Desculpa, não, mas vocês conseguiram me ouvir até o final? Só perdeu o final, André. Vai voltar a níveis normais e aí você parou. Durante o ano de 2022, nós voltarmos aos níveis normais, históricos da companhia, né? E à medida que essas iniciativas forem se concretizando, a gente dá mais visibilidade, mas que elas estão num passo aqui bastante acelerado de execução. Obrigada, André. Acho que a gente agora encerra o Q&A e eu vou ter a honra aqui, convidada pelo Marcelo, em homenagem à diversidade. Calma aí, Marina, calma aí. Passa para mim aí. Vai lá, Marcelo. Então, pessoal, como todos, calma aí, como todos sabem aí, segunda-feira passada foi o Dia da Mulher, né, e aí em toda a Ânima somos cerca de 10.446 educadores e educadoras, dentre esses, cerca de 5.623 são mulheres, portanto, quase 54%, e entre essas mulheres, 545 ocupam cargos de liderança, né? Então, a gente, sem dúvida, esse é um número expressivo, que demonstra que os nossos esforços de desenvolvimento, de contratação de mais mulheres para cargos de maior nível hierárquico estão surtindo efeito, né? E a gente tem que manter essa evolução continuamente, né? Isso é o que a gente espera, inclusive, em toda a nossa sociedade, né? Mais equidade, mais respeito, né? Acho que cada uma tem que fazer a sua diferente, mas as mulheres precisam de oportunidades iguais. Então, com essa inspiração, eu queria convidar aí e homenagear uma dessas nossas brilhantes líderes, a Marina Gelman, um exemplo de liderança feminina dentro da Ânima, para fazer as considerações finais. Obrigada, Marcelo. Eu não esperava uma introdução tão significativa. Obrigada. Uma honra, um prazer. Adoro estar aqui e fazer esse trabalho com todos vocês. E muito especial para mim esse convite e essa oportunidade e a confiança depositada para fazer exatamente as considerações finais. Eu queria, nessas considerações finais, a gente falar um pouco sobre o olhar para o ano de 2020, né? E que, como muita gente tem dito por aí, um ano que ainda não acabou, já que a fase do mundo em que a gente entrou em 2020, a gente já tem a luz no final do túnel, como o professor Evandro falou no vídeo no começo, estamos com a vacinação andando, mas ainda não passamos totalmente pelo momento. Então, ser uma companhia de educação
neste momento do mundo, é alguma coisa muito significativa, muito representativa. E quando a gente olha para a Ânima e vê que a gente atravessou 2020, mantendo a base de alunos na graduação, nos mesmos campi, e crescendo com as nossas aquisições, isso nos dá uma sensação muito forte de ter feito um papel relevante no mundo que hoje precisa desse papel. O mundo precisa de serviços e companhias que estejam olhando para fazer do mundo um lugar melhor, para construir, para transformar, para melhorar a vida das pessoas, para levar sonhos, para ajudar as pessoas a progredirem, a crescerem e a terem esse espaço na sociedade que o Marcelo falou da mulher, em homenagem ao momento do mês de março, do mês de homenagear a mulher, mas que, como ele mesmo falou, vale para todas as etnias e todas as pluralidades e todos os seres humanos. Todo mundo merece ter a mesma chance. Como uma companhia de educação, a gente tem muito orgulho de, num ano difícil como 2020, ter conseguido fazer isso. E tudo isso, gente, crescendo o ticket, né? Não é que a gente colocou a companhia em risco por causa disso. Então, a resiliência foi a palavra do ano de 2020. E como é que uma companhia em 2020, como a nossa, conseguiu ser resiliente? A gente focou no nosso core. E aí nós estamos falando do E2A, que é o modelo acadêmico, das nossas verticais, da Inspirali. A gente mergulhou naquilo que era estratégico para a companhia mais do que nunca. A gente fez os planos de contingências rápidos e necessários para poder continuar realizando o sonho das pessoas e para manter todos os nossos alunos, educadores e educadoras e professores seguros. A gente foi ágil nas decisões que a gente tomou. O nosso conselho de administração, com essa nova formatação, nossa governança dos comitês, conseguiu agir na velocidade necessária para o momento. A gente ficou preso também, a gente continuou atento ao nosso caixa. Fizemos 2 ofertas públicas, cuidamos do nosso caixa, ao mesmo tempo em que a gente não descontinuou aqueles investimentos que fizeram toda a diferença. Nós fizemos 2 aquisições de medicina nesse ano, em plena pandemia. Vocês viram aí que a gente aumentou bastante o percentual de investimento em tecnologia, que é o momento. A gente teve a coragem de fazer a aquisição da Laureate. Quer dizer, cuidar do caixa sem deixar de dar continuidade e investimentos para um crescimento estratégico muito bem selecionados. E, finalmente, a gente aprende, como o Marcelo falou, a gente aprende com a crise, com humildade, e a gente passa a tomar ainda mais o rumo de decisões que vão colocar a gente definitivamente num futuro sustentável, de longo prazo, de uma companhia que abriu capital para ser perpétua, para continuar realizando esse sonho. E aí, gente, o que está por trás de tudo isso, necessariamente, é o coletivo de pessoas que formam a companhia. Então, a pluralidade de gente, o Marcelo mencionou aí, as mulheres, o papel das mulheres, mas aqui nós somos uma companhia de gente para gente. E a gente, nesse momento, precisa agradecer porque a gente sabe o que todos nós estamos vivendo, a gente sabe que não tem sido fácil o isolamento social, as incertezas, aos poucos a gente começa a enxergar, mas, por exemplo, estamos vivendo agora um momento de voltar um pouco para trás, né, que é o sprint final, aí, digamos, de vencer essa batalha contra a pandemia, e a gente sabe da paixão, do amor, da dedicação que todas as pessoas tiveram aqui e que têm todos os dias, e como a gente diz, que escolhem todos os dias estarem na Ânima e fazem parte desse projeto. Então, só para finalizar aqui, dizer que para toda essa comunidade Ânima, para toda a comunidade que está conosco há muitos anos, desde a UNA, do UniBH, da Unimonte São Judas, até a Unisul, que acabou de entrar, e a Laureate, que está por vir, a todas essas pessoas, muito, muito obrigada por terem feito isso tudo que a gente pôde mostrar aqui na Ânima de 2020, muito cheio de energia para 2021, com muito aprendizado. É isso, muito obrigada. Tchau, pessoal, obrigado, fiquem em segurança, se preservem vocês e famílias. Tchau, Marina, André, obrigado, tchau, pessoal. Bom trabalho a todos. Tchau, Marcelo, obrigado a todos. Tchau. Obrigado a todos, bom dia.